Olá, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um início da nossa semana, né? Mais uma semana que se inicia. Venho aqui, primeiramente, agradecer a todos que torceram pela minha recuperação, né? Vou dizer que não é um processo nada fácil, tá? E quem puder, continua avisando, fica em casa. O inimigo é invisível e pega a gente quando a gente menos espera, tá? Então, desde já, muito obrigada a todos, obrigado pelos que torceram pela minha recuperação, tá? Estou aqui, ainda me recuperando, ainda em casa, certo? Porque não é só passar os 14 dias, os 15 dias em casa, não. É um processo bem mais longo, bem mais demorado do que muita gente pensa. E é aquela história, só quem passou, quem sabe, né? E quem se recuperou, saiu dessa. Agradecer a Deus, primeiramente, Nossa Senhora, por ter me livrado e livrado dos demais que passaram nesse processo, que estão aqui de volta com a gente, tá? Então, deixo aqui o meu agradecimento, tá? E dizer a vocês que quando esse período, esse restinho de quarentena passar, estarei de volta lá na escola gravando as nossas videoaulas, tá? Por enquanto vai ser aqui em casa, no ambiente de casa, para que tudo corra da melhor forma possível, né? Torcer para que tenha sido apenas um contato e que já foi embora, tá? Então, muito obrigada, gente. Obrigada de coração, viu? Então, continuando o nosso vídeo hoje, nós vamos dar início com a nossa aula de história, tá? Página 60, a página 64. 60 a 64 será a nossa aula de história hoje. O assunto é a riqueza que vem do Oriente, tá? Então, como já vimos no início da descoberta do Brasil, né? O Brasil passou por vários processos de colonização. E depois os povos, os europeus, os portugueses, eles entraram no processo de busca pelas especiarias, né? Essas viagens feitas por Pedro Álvares Cabral, Cristóvão Colombo, eram apenas para chegarem às Índias, porque uma vez tendo acesso às Índias, eles iam trazer os produtos de que precisavam, sem pagar tão caro por esses produtos, e ao mesmo tempo ter o lucro, ter o retorno de tudo, né? Das especiarias, tapetes e todas as coisas vindas do Oriente. Então aqui ele fala: a história das grandes navegações acaba nos levando à história do Brasil, a história do descobrimento do Brasil. Por quê? Qual era o propósito? O propósito era Pedro Álvares Cabral, Cristóvão Colombo e tantos outros navegadores seguirem as rotas que os levariam às Índias. Mas o que foi que aconteceu? Eles acabaram mudando a rota da viagem, chegando a terras desconhecidas, né? E aí essas terras desconhecidas, já habitadas por nativos, deram a entender esses navegadores que eles tinham chegado às Índias, quando na realidade isso não aconteceu. Eles chegaram em terras estranhas. Por isso que quando eles desembarcaram no Brasil, nas nossas terras, antigamente chamado pelos indígenas de Pindorama, eles batizaram os nativos daquela terra de índios, por pensar em ter chegado às Índias, mas não foi isso, né? Eram simplesmente os nativos, já habitantes, colonizadores naturais daquela terra. E quando eles viram que a rota traçada realmente não os tinham levado à Índia, o que foi que eles fizeram? Eita, não chegamos às Índias, não era aqui a terra que nós queríamos descobrir. Mas já que nós atracamos aqui, vamos ver o que a terra nos oferece, né? E passou agora por todo aquele processo que a gente já sabe da descoberta do Brasil, da colonização e de todo o processo que a gente já conhece através dos capítulos anteriores, que traz a história contida aqui no nosso conteúdo, no nosso livro de história, tá? Como diz aqui esse assunto de hoje, a riqueza que vem do Oriente, ele diz que no século XV, os europeus procuravam novos caminhos para comprar produtos orientais. Justamente o que eu expliquei, né?
que chamavam de especiarias. Especiarias por quê? Chamavam de especiarias. Porque eram produtos nobres, produtos especiais, produtos trazidos de outras regiões, né? De outros lugares e vendidos a preço altíssimos. Que produtos eram esses? A pimenta, o cravo, a canela, o sal, o açúcar, o gengibre e a noz moscada. Além disso, buscavam também o domínio do comércio de seda, porcelana, tapetes, pedras preciosas, ouro e prata. As especiarias eram produtos singulares, não encontrados com facilidade na Europa. Por isso, eram especiais e caras, né? Todo esse conteúdozinho, toda essa introdução, eu acabei de resumir para vocês quando eu iniciei aqui a nossa aula, não é isso? As especiarias normalmente eram de pequeno volume e alto valor no mercado, então se pagava muito caro por pequenas quantidades desses produtos. Por exemplo, vamos citar um exemplo bem prático e que ainda hoje é usado no nosso tempero, na nossa culinária. O cravo, né? Quando a mamãe, a titia, alguém em casa vai fazer um prato, assim, um prato doce, um prato especial, geralmente esse prato ele leva alguma dessas especiarias. Vamos citar o cravo, mais prático, mais simples. Quando a mamãe vai fazer lá um munguzá, um arroz doce, ela coloca o que lá para dar aquele sabor, aquele gostinho especial? Coloca cravo, coloca canela, né? E a comida fica com aquele aroma, aquele sabor delicioso. Então era isso que ele estava explicando. Se pagava muito por um pouco de produto, porque são apenas pequenos grãos do alimento, né? Pequenas quantidades. E tudo isso se tornava muito caro. Por isso que eles queriam descobrir essa rota para as Índias, para poder comprar as especiarias num preço mais acessível e poder também comercializar esse mesmo produto a um valor mais baixo dentro do próprio país, tá? Prosseguindo aqui na página 61. A Europa, naquele momento, estava passando por uma série de transformações políticas e econômicas. Esse fato motivou a busca por novas rotas comerciais, pois as mais utilizadas estavam sendo dominadas pelos italianos das cidades de Gênova e Veneza, que intermediavam a compra desses produtos e acabavam vendendo as especiarias por um preço absurdo. Quando chegou o ano de 1453, os turcos otomanos tomaram a cidade de Constantinopla, hoje Istambul, na Turquia, e impediram o comércio de especiarias e entrada de navios no mar Mediterrâneo. Esse fato provocou um alvoroço na Europa, pois o preço desses produtos, que já era alto, agora ficaria mais alto ainda devido à escassez, que era a lei da oferta e da procura, né? Essa dificuldade provocou em Portugal a necessidade de adquirir as especiarias direto da fonte, ou seja, nas Índias. Está aí também mais um dos motivos que levou Portugal a fazer essa rota, a traçar essa rota para as Índias, né? A lei da oferta e da procura é um conceito que diz que o preço de um produto é regulado pela relação entre a oferta desse produto e a procura dele. Em outras palavras, se tivermos uma pequena quantidade de um produto disponível e sua procura for muito alta, o preço dele tenderá a aumentar e vice-versa. Aqui, continuando. Pedro Álvares Cabral, Vasco da Gama e Cristóvão Colombo foram navegadores contratados pela coroa portuguesa e espanhola para descobrir novas rotas para se chegar ao Oriente. Porque era necessário manter o comércio com as Índias, onde eram compradas as especiarias tão apreciadas na Europa. Alguns fatores facilitaram essa expansão, como a posição geográfica de Portugal, que fica na Península Ibérica e de frente para o Atlântico, e também a criação de um centro de desenvolvimento de tecnologias que tinha por objetivo facilitar a navegação.
Então é como se no tempo Portugal tivesse o domínio, né? Tivesse a rota principal dessa navegação pela posição em que ele se encontrava localizado, né? Que facilitaria bastante a sua chegada às ilhas. Continuando, página 62. Os navegadores portugueses trocavam suas experiências e comentavam suas descobertas. Os conhecimentos adquiridos eram discutidos em um centro de estudos náuticos, conhecido como Escola de Sagres, em que se destacava a figura do infante Dom Henrique, nobre português. Nesse centro foram desenvolvidas várias técnicas de navegação e instrumentos. Que instrumentos foram esses? Para que serviam, né? Então era para navegar, para descobrir as rotas, para estudar as estrelas, para se chegar ao local, para ter o acesso da navegação, tanto durante o dia, pela posição do sol, quanto à noite, pela posição das estrelas. Então, foram desenvolvidos esses instrumentos e técnicas de navegação para se chegar ao local em que se pretendia almejar, alcançar, tá? O primeiro instrumento está aqui, é o astrolábio. É um instrumento naval antigo usado para medir a altura dos astros acima do horizonte. O uso do astrolábio facilitava a orientação dos navegadores por meio da observação da posição das estrelas. Quem eram esses astros? A Lua e as estrelas, principalmente as estrelas, né? Que por aí, através da utilização do astrolábio, eles conseguiam buscar o rumo certo, tá? O outro instrumento, já bastante utilizado nas navegações e conhecidos por muitos de nós, é a bússola, que é composta de uma agulha magnetizada na horizontal, suspensa pelo centro de gravidade e aponta sempre para o eixo norte e sul, né? Seguir a direção do centro magnético da Terra, ou seja, indica o polo, facilita a orientação dos navegadores. E a caravela, o que foi a caravela? Uma embarcação de porte médio e de velas triangulares, usadas pelos portugueses e espanhóis durante a era dos descobrimentos, né? Elas também contribuíram muito, né? Foram de suma importância para facilitar essa navegação, esse descobrimento das novas rotas, né? A nau era um barco de grande porte destinado a longos percursos em vários documentos históricos. A nau surge com a denominação de nave, porque ela era uma embarcação bastante grande, né? Bem maior do que a caravela. Enquanto a caravela possuía um médio porte, a nau era uma embarcação de grande porte. Cartografia. Cartografia, quando a gente ouve falar em cartografia, a gente já tem mais ou menos a noção do que seja, né? Quando a gente fala em cartografia, nos vem o que? A mente. Cartas, né? Então essas cartas eram os mapas estudados pelos navegadores e também usado para traçar as rotas. É a ciência que trata da concepção, produção, difusão, utilização e do estudo dos mapas. Por meio dos mapas, os homens tentavam compreender as dimensões da Terra. Página 63, tem aí para vocês o Você Sabia, tá? Os europeus acreditavam que a Terra não era redonda, então eles já tinham uma vaga noção da circunferência da Terra. Enquanto muitos diziam que a Terra possuía uma forma arredondada, os europeus já tinham uma noção de que a Terra não era totalmente redonda, né? Mas plana, e que existia um abismo. Veja que interessante essa ideia. Existia porque os europeus pensavam que a Terra tinha um fim e que existia um mar de perigos chamado de Mar Tenebroso, que estava repleto de monstros e água fervente. Que ideia, né, gente? Essa imagem foi criada devido ao medo do desconhecido. O homem só conhecia uma parte da África, a Europa e uma parte da Ásia. Para o europeu, o mundo era somente aquele que ele conhecia, né? Então,
Ao mesmo tempo que eles pensavam que a Terra não era totalmente redonda, eles também tinham medo da exploração, eles tinham medo do desconhecido, eles tinham medo de avançar, né, de buscar novas descobertas, porque eles criaram na imaginação deles o mar tenebroso, as águas ferventes existentes nesse mar, que na realidade disso nunca existiu, né? Dois caminhos e um destino, as Índias. Os portugueses decidiram iniciar a busca por uma nova rota comercial, contornando a África. Esse modelo de navegação ficou conhecido como périplo africano, ou seja, o que se pretendia era contornar a África até chegar às Índias. Então tem aqui o mapa, né? No livro de vocês, na página 63. Tem a partida daqui, né? Das embarcações de Calicut, na Ásia, contornando a África e chegando a Lisboa, na Europa. Prosseguindo, página 64. A Espanha também queria atingir as Índias e iniciou seu processo de navegação após a formação de seu estado em 1492. Estava a serviço da Espanha um navegador genovês Cristóvão Colombo, que em audiência com o rei Fernando de Aragão e a rainha Isabel de Castela, conseguiu aprovação para sua viagem, o que na época soava como uma verdadeira loucura. Cristóvão Colombo disse à corte espanhola que a terra era redonda e que ele conseguiria chegar às Índias indo do ocidente para o oriente. A reação foi imediata. Muitos riram e disseram que Colombo era louco e que Isabel, a rainha, também era, por acreditar nele. A viagem foi marcada para o dia 3 de agosto de 1492. A tripulação comandada por Colombo saiu do porto de Palos, na Espanha, e foi rumo às Índias, cruzando o Oceano Atlântico em 3 embarcações: Santa Maria, Nina e Pinta. Ou seja, rumou ao desconhecido, penetrando no que era mais temido para os marinheiros, o Mar Tenebroso, como era conhecido o Oceano Atlântico, por ser muito turbulento para a navegação. Quando chegou a pouco mais da metade do caminho, houve um início de motim, pois as riquezas e as Índias não haviam sido encontradas e os marinheiros estavam bem no meio do Mar Tenebroso. Colombo, com sua determinação, conseguiu acalmar os ânimos, oferecendo àqueles que primeiro encontrassem terra uma recompensa. Então, os tripulantes dessas embarcações começaram a ficar apavorados, né? Porque surgiu também na mente deles aquelas ideias de monstro, de mar tenebroso, de água fervente, tudo isso por causa do medo do desconhecido. E tudo isso justifica-se porque o Oceano Atlântico era um oceano bastante agitado, né? Tinha águas bastante agitadas e muitos dos navegadores não queriam passar por ele. Então criou-se esse mito sobre o oceano. Até que Cristóvão Colombo, né, através das suas navegações, através da rota traçada por ele, quebrou esse mito, mostrando que a única coisa que havia no Oceano Atlântico era somente a turbulência do mar, né? E que muitos navios tinham que ter muita precaução para adentrar no oceano. No dia 12 de outubro de 1492, Colombo encontrou uma pequena ilha no Caribe. Olha onde foi parar, no Caribe, né? Como acreditava que tinha chegado às Índias, chamou os moradores dessa ilha de índios. Lembra desse pedacinho que eu expliquei lá no começo do texto? Então foi por isso, tá vendo? O motivo se justifica aqui, ó. Por isso hoje chamamos os nativos da América de indígenas, né? Eles não são indígenas, tá? Receberam esse nome porque, como eu já disse lá no início, Cristóvão Colombo pensou que tinha chegado às Índias, mas eles são nativos, chamados de nativos. Mas como na época da descoberta Cristóvão Colombo batizou eles de nativos, né, de indígenas, os nativos de indígenas, por indígenas ficou e são conhecidos até hoje em todas as regiões do nosso Brasil. Tá, gente? Então essa daqui é a história das riquezas vindos do Oriente, que originou também na descoberta do Brasil, originou na descoberta dos nativos, chamados por Colombo de indígenas,
E aqui finalizou o nosso assunto de hoje. Prosseguindo para vocês, vocês vão realizar a atividade das páginas 65 e 66, essas duas páginas, tá? Aí eu enviarei a correção, como sempre, na próxima aula, tá ok? Beijo. Até a nossa próxima aula, né?